Polícia Federal conseguiu quebrar as senhas dos celulares do Frederic Vassef, deixando a família Bolsonaro muito tensa, porque um desses aparelhos era de uso exclusivo do advogado com o ex-presidente. Imagina o que pode sair daí. O conteúdo mais 18 que um ficava tirando para o outro ali nos momentos de intimidade. Só que mesmo que não saia nada desse celular do Vassef, a Polícia Federal já tem provas muito robustas para condenar o Bolsonaro, o que deixa o próprio PL em estado de tensão, porque o Valdemar Costa Neto está sendo pressionado por integrantes do partido, porque eles olham para o Bolsonaro, veem a condenação iminente e questionam os investimentos feitos pelo PL. Por que você investe no Bolsonaro sendo que ele perde capital político e vai ser preso? Invista nas nossas candidaturas. Como eu falei, foi um erro esse investimento do PL no Bolsonaro. Você concorda comigo que foi um erro? Deixa aqui nos comentários. Vai sair conteúdo mais 18 aí dessas mensagens do Vassef com o Bolsonaro? Então deixa o seu like se você curte ver a família do Bolsonaro tensa e se inscreva no canal. As senhas dos celulares do Vassef foram quebradas pela Polícia Federal. 4 celulares do Vassef foram apreendidos na semana passada em um shopping em São Paulo. A Polícia Federal fez uma operação, o Vassef estava num restaurante, num shopping em São Paulo, e 4 celulares dele foram apreendidos, além da revista no carro dele, que estava parado em um local para deficiente físico. Ou seja, Frederic Vassef sendo Frederic Vassef. No momento que os celulares foram apreendidos, o Vassef não cedeu as senhas, mas isso não importou, porque a Polícia Federal conseguiu quebrar essas senhas, inclusive a senha do celular que o Frederic Vassef tinha exclusivo para conversar com a família Bolsonaro. Segundo a Andréa Sadi, repórter do G1, do Grupo Globo como um todo, a família Bolsonaro está muito tensa justamente com esse aparelho. Porque esse aparelho, pessoal, era de uso exclusivo. Então, eles trocavam algumas informações. Tudo bem que as informações que nós estamos tendo, é que esse celular do Vassef, o conteúdo dele não era muito armazenado. Porque Vassef e Bolsonaro, para não deixar registros, conversavam com chamadas de vídeo. E isso atrapalhava algum registro, mas alguma coisa é possível que tenha ali. O Vassef, na semana passada, ele fez aquela entrevista que foi um completo desastre, porque ao confirmar que ele recomprou o relógio vendido pelo Mauro Cid aos Estados Unidos, ele confirma o esquema. E como nós falamos, o Vassef afundou o Bolsonaro naquela situação porque ele confirmou totalmente o esquema. E a família Bolsonaro, claro, fica muito tensa com a situação e o que pode sair dali. Mas como nós falamos na introdução do vídeo, independentemente de ter muita coisa, ter foto mais 18, piu-piu pra lá, piu-piu pra cá, porque o Bolsonaro, ele deve ser esses que manda foto de piu-piu pro Frederic Vassef, já que eles têm um contato muito íntimo, eu acredito que ele faça isso. E você concorda comigo? Então coloque aqui nos comentários. Independentemente de ter muita coisa ou não nesses celulares do Frederic Vassef, a Polícia Federal já tem provas muito robustas contra o Bolsonaro, e não somente no caso das joias. É por isso que a delação ou a confissão do Mauro Cid, ela é desimportante. E isso é uma informação que não é somente da Bela Megali. Outros jornalistas de vários outros veículos, que não somente do O Globo, trouxeram a mesma informação. A delação ou a confissão do Mauro Cid não empolga ninguém. Ela é uma delação ou uma confissão para atenuar a pena do Mauro Cid, mas não para avançar nas investigações, porque a Polícia Federal já tem o crime caracterizado do Bolsonaro e também da própria Michelle, o crime de peculato. Mas isso tudo não vai acontecer agora, vai haver todo um processo, as provas estão sendo coletadas e dessas provas, os celulares do Frederic Vassef não vão ser vazadas, segundo o pessoal do Globo, segundo Andréa Sadi, porque o momento não é de manchete, o momento é de apuração. E é por esse motivo que o Flávio Dino não tem que dar declaração alguma sobre as investigações da Polícia Federal no caso do Bolsonaro. A gente sabe que o Flávio Dino, ele adora um holofote. Tem causado, inclusive, problemas dentro do governo. Porque o Flávio Dino é do PSB, o pessoal do PT não tem gostado muito desses holofotes que ele tem recebido. Ele adora virar meme, ele adora fazer uma galhofa. Só que eu vejo que ele falou demais. O Flávio Dino foi indagado sobre a operação da Polícia Federal, sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro. E ele falou, não, a operação tem sido séria, tem sido isenta e tem sido lá, ele usou e técnica. Ele não tem que falar nada, na minha opinião. Não tem que falar. O Flávio Dino vai ser indagado e falar assim, isso é uma investigação da Polícia Federal. Polícia Federal está investigando.
Qualquer coisa além disso é um erro, porque não pode levantar possibilidades da narrativa dos bolsonaristas de falar que o Bolsonaro é um perseguido. O Haddad, naquele podcast do Reinaldo Azevedo, ele fez uma crítica ao Congresso Nacional falando que a Câmara dos Deputados está com muito poder. Aquilo foi utilizado pelo Arthur Lira para pressionar o governo a não votar ou a não pautar a taxação de fortunas ou de investimentos em offshore. Então tem que tomar cuidado, não é o momento de aparecer, não é o momento de dar declaração, é o momento de ser curto e grosso. Olha, a polícia está investigando. Aí o Bolsonaro vai dizer, a polícia vai estar investigando, a gente vai ver o que vai acontecer. É só isso. Sabe por quê, pessoal? Porque o Bolsonaro, ele está sendo abandonado. Aquela narrativa de que o Bolsonaro é um perseguido da justiça está sendo enfraquecida todos os dias. Com a confissão do Mauro Cid, toda essa narrativa cai por terra. Ninguém mais acha que o Bolsonaro é um perseguido. Por isso que tem que tomar cuidado. Olha só, o exército vai abandonar o Bolsonaro. O exército, ele está passando por um momento de crise de confiança da população brasileira no modo geral. 60% da população desconfia do exército. Mas não é só pessoas de esquerda, até mesmo bolsonaristas começam a desconfiar do exército. A maior taxa de crescimento na desconfiança com as Forças Armadas veio dos bolsonaristas. Por quê? Por conta do péssimo governo que o Bolsonaro fez e por conta da proteção que o exército deu a Bolsonaro, e agora vê Mauro Cid e o pai, Cid Coronel, e o pai dele, general, envolvido em escândalo de venda de joias, de contrabando. Então, gradativamente, o Bolsonaro ele está sendo abandonado, gradativamente, aquela possibilidade do Bolsonaro ser um perseguido não vai mais existir. Isso tem causado até problemas no PL. O Bolsonaro está por um fio de ser abandonado no PL. O Valdemar Costa Neto, ele já admite, dentro da legenda, que ele vai ser investigado. Ele vai ser envolvido por conta da participação dele com o Bolsonaro na reunião do Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara. Então nós temos Walter Delgatti, Polícia Rodoviária Federal e o caso das joias. O Bolsonaro, ele é considerado pelo Valdemar Costa Neto como um ativo valioso. Só que ele já foi cassado. E ao ser cassado, houve uma deterioração do capital político dele. E agora ele corre o risco de ser preso. E o caso das joias é um caso de fácil compreensão da população, porque ele roubou. E uma parcela da população brasileira considerável não consegue enxergar a política de outra forma, somente com roubar e não roubar. Dentro do PL, o Costa Neto é pressionado. E ele tá falando, não, apesar de eu ser indiciado, de eu ser investigado, apesar de tudo que tá acontecendo com o Bolsonaro, ele ainda é um ativo que consegue trazer de 25 a 30% de votos. Só que aí o pessoal do PL falou assim, pô, mas tá gastando uma grana pesada com ele, e se ele for preso? Gaste conosco. Então há uma pressão dentro do PL. Gradativamente o Bolsonaro está sendo abandonado. Por isso que o que o governo tem que evitar é a exposição desnecessária para fortalecer narrativa de que Bolsonaro é um perseguido. O PL, para vocês terem uma ideia, olha como está o nível. O próprio Valdemar Costa Neto, que aposta que o Bolsonaro é um grande ativo do partido, tem lá suas ressalvas. Porque ele fala o seguinte, ele orientou os pré-candidatos a prefeito no ano que vem a não se aproximarem do Bolsonaro, para terem cautela, porque eles não sabem o que vai acontecer. Não é sabido como todo esse esquema vai afetar a percepção do Bolsonaro. Até porque a única forma, segundo as informações que nós temos, do PL abandonar o Bolsonaro é se aparecer alguma coisa na conta bancária. Ou aparecer alguma confirmação de, olha, houve o dinheiro, saiu das joias, o Cid depositou. Se o Cid apresentar provas contra o Bolsonaro que ele fez o depósito para o Bolsonaro e para a Michelle, acabou. Acabou. Então é muito, mas muito cuidado. Até porque a oposição que hoje o Lula enfrenta é uma oposição fraca. Fraca. Os bolsonaristas, eles estão devastados com problemas jurídicos, eles não têm capacidade intelectual para questionar o governo, eles só têm a baderna porque eles não possuem uma bandeira. Então nós vimos o que aconteceu tanto na CPI dos atos antidemocráticos quanto na CPI do MST. Não aconteceu nada pro governo. Nada. Os bolsonaristas criaram aquelas comissões para desgastar o governo e foram desgastados. Então o Dino, outros integrantes do governo têm que ter muito cuidado para não fortalecerem uma oposição bolsonarista de bobeira no momento em que é muito difícil as batalhas que o Haddad está travando no Congresso, principalmente para aprovar a taxação de grande fortuna. O que o governo menos precisa nesse momento é ter Bolsonaro enchendo o saco, ou bolsonarista enchendo o saco do governo, desgastando a relação do Lula com o Lira, que tá pau a pau.
Pau a pau. Então, assim, a gente sabe, o Dino adora um holofote, tem que segurar a onda pra não dar bobeira, pra não dar deslize, como o Fernando Haddad deu aquele deslize, correto a análise dele, mas não deveria ter falado. Ele errou ao falar que a Câmara dos Deputados humilha o Senado. Então todo cuidado é pouco nesse momento tão crucial, porque o jogo, o verdadeiro governo Lula, a verdadeira dificuldade começa agora no segundo semestre.